Lá vem a professora com arte e psicologia. As obras de arte possuem uma função dominante. Elas podem cumprir essa função de modo recompensador, estimulando o pensamento, enriquecendo o espírito e conquistando para si um público fiel que as procura a fim de encontrar consolo e inspiração. Roger Scruton, no livro Beleza. No quadro Santana, a Virgem e o Menino, de Leonardo da Vinci, nós temos uma imagem típica do Renascimento italiano. O Leonardo compõe as figuras com composição piramidal, nós temos perspectiva, profundidade e o rosto, principalmente da Santana, lembra muito o da Mona Lisa. O Sigmund Freud, ele escreveu um artigo chamado Leonardo da Vinci e uma lembrança de sua infância, que foi publicado em 1910. Nesse artigo, ele faz uma análise dessa imagem com base na história de vida do Leonardo da Vinci. O Leonardo, ele foi um filho bastardo. Aos 4 anos de idade, o pai dele, que foi um rico notário florentino, toma o Leonardo da mãe, chamada Catarina. Ela era empregada da casa. Então, acredita-se que isso tenha sido um trauma para essa criança, que foi afastado bruscamente e não teve mais um contato próximo com essa mãe, porque ela era de um nível social inferior ao da família. E o Leonardo, então, ele teve, assim, num primeiro momento, muito contato com um tio que ele adorava, porque ele sempre foi meio distante do pai. E depois o pai dele se casou com uma menina muito mais jovem, que era mais próxima do Leonardo, porque ela era cerca de 15 anos mais velha do que ele. E o Leonardo teve nessa menina uma imagem, uma figura materna. Ele gostava muito dela, ele era muito próximo dela. Então, analisando essa imagem, o que o Freud enxerga? Duas mães que se complementam. Percebam que o braço direito da Virgem Maria, ele basicamente ele é um prolongamento do ombro da Santana. As pernas da Santana poderiam ser as pernas da Virgem Maria. Então, as duas mulheres se articulam, se complementam. É como se ele colocasse aí a imagem dessas duas mães fundidas em uma só. Ele coloca o menino Jesus entre as pernas da Virgem Maria para simbolizar o parto. E o garoto, o menino, ele segura o cordeiro de uma forma meio desajeitada, meio assim judiando dessa criaturinha. Isso para lembrar o sacrifício, a dor futura que o Cristo vai sofrer. Também a perna do menino Jesus, a gente enxerga até o joelho e do joelho para baixo continua a perninha do cordeiro, como se fosse também um prolongamento. Ele também une o Cristo a essa imagem do Cordeiro, como eles se tornassem apenas um. Muito bem, um discípulo do Freud, girando essa imagem em sentido horário, descobriu que no manto da Virgem havia uma silhueta de um abutre. E eles encontraram também nos escritos do Leonardo uma anotação contando um sonho. E ele escreve o seguinte: escrever sobre o abutre parece fazer parte do meu destino, pois que, entre as primeiras recordações que guardo de criança, está a imagem de uma dessas aves ter vindo ao meu berço, abrir a minha boca com a sua cauda e bater repetidamente com ela no interior dos meus lábios. Que sonho estranho, né, pessoal? Para mim, me vem uma imagem aterradora. O que estaria sendo introduzido nessa boca e batendo repetidamente dentro dos lábios? É muito estranho, né? Então percebam, esse discípulo do Freud, ele enxerga então o abutre, né, o bico, a cabeça, um pescoço alongado, as asas, e ele fala que a cauda foi pintada, projetada para frente e a ponta da cauda encosta na boca do menino. Então ele acha
que é uma referência a esse sonho, que o Leonardo teria escondido essa imagem do abutre no manto da Virgem Maria. E também o abutre, ele é uma divindade egípcia chamada Nekhbet. A Nekhbet, ela é uma deusa do nascimento, ela é uma deusa que amamentava o faraó, então ela está ligada à maternidade. Então, de acordo com a leitura freudiana, todo livro, todo o quadro de Santana, a Virgem e o Menino, está ligada à questão maternal. Outra coisa que foi visualizada aí é que no fundo da paisagem, que ela é feita de montanhas e lagos, rodando também, rotacionando esse quadro, a gente enxerga lá nas pedras na montanha, parece ser um rosto de um homem de perfil. Parece que ele tem, a gente enxerga o olho, nariz, boca, bigode, barba, né? Então, assim, não sabemos se o Leonardo, de certa forma, colocou uma imagem masculina representando o pai com o rosto de pedra, esse pai que o afastou da mãe biológica, ou se trata de pareidolia. Pareidolia é um fenômeno psicológico, né, que todos os humanos têm. A gente reconhece imagens de rostos humanos em manchas, em nuvens, né? A gente procura esse sentido em manchas, né? Então, esse fenômeno ele é aleatório e é chamado de pareidolia. Então, não dá para saber, mas que de fato parece um rosto de um homem em pedra, realmente parece. Outra imagem do Leonardo da Vinci, que tem um peso psicológico muito grande, é o retrato da Ginevra de Benty. A Ginevra, ela era uma menina culta, de uma família muito rica, ela era poetisa, ela frequentava o Palácio dos Médicis, que foram os grandes promotores do Renascimento italiano. Isso aqui é um retrato nupcial. O Leonardo foi contratado para pintar a noiva. E vejam como essa noiva está feliz e radiante. Estou sendo irônica, né, pessoal? Ela é triste, ela tem um olhar cansado. Então acredita-se que na sua genialidade o Leonardo via além da aparência imediata. Ele conseguia captar as emoções de quem ele estava retratando. E ele capta toda a tristeza da Ginevra. Além disso, essa árvore atrás da cabeça, a gente fala que a árvore coroa a cabeça da Ginevra, é uma árvore chamada zimbro, que ela é um espinheiro. Então, que sentido, que significado tem colocar espinhos em torno da cabeça da noiva, dessa noiva tão triste? Esse quadro, gente, ele está nos Estados Unidos. É o único quadro do Leonardo da Vinci que está aqui nas Américas. Ele foi vendido pelos príncipes de Liechtenstein, que foram os penúltimos donos, né, para uma galeria americana, e hoje ele está então nos Estados Unidos. É um quadro relativamente pequeno, tá? E ele se trata de um óleo sobre madeira. Então, em algum momento aí da sua vida, o quadro da Ginevra foi serrado, essa madeira foi cortada ao meio. Ninguém sabe quem fez isso ou por que fez isso, mas acredita-se que o quadro inteiro seria como nós estamos vendo aí na imagem à esquerda. Outra curiosidade que nós encontramos nessa imagem é que bem aí do ladinho da cabeça dela, nós temos uma marca de uma digital. Então alguém manipulou esse quadro, a tinta ainda estava molhada e carimbou sua digital ali. Então supõe-se que seja uma digital do Leonardo da Vinci, mas ninguém pode provar isso de fato. Esse quadro é muito famoso, foi pintado pelo Salvador Dalí, que é um pintor surrealista. O movimento surrealista, ele está todo ligado à questão psicológica, né? Ele se funda, se baseia
nos estudos sobre o inconsciente, né? Principalmente os estudos do Freud. E o surrealismo é a arte do sonho, é a arte do absurdo. O Salvador Dalí, quando ele pinta essa imagem, ele relata o seguinte, que ele chegou na casa dele e a esposa, que chamava Gala, estava fazendo uma comida onde tinha uns queijos derretidos. Então ela mexia naquele queijo, né, aquela coisa mole, e ele olhou aquilo, teve um insight, correu para o ateliê e pintou a Persistência da Memória, que é um quadro bem pequeno, tem 24 por 33. Muito bem, isso é o que ele fala. Mas qual que é a leitura? Uma das leituras, porque esse quadro tem muitas interpretações. Mas qual a leitura psicológica desse quadro? O Leonardo da Vinci, o Salvador Dalí, desculpa, ele tinha muitos problemas relacionados à sexualidade. Ele era impotente. Ele perdeu a virgindade com praticamente 25 anos, com a Gala, que era uma mulher muito mais velha, foi a única mulher da vida dele. Ele era obcecado pela mãe, tem quadros, né, que ele pinta, mamé, mamé, minha mãe, minha mãe. E assim, tinha essa obsessão pela mãe, enfim, e essa impotência, ela não era relacionada a nenhum fator fisiológico, tá? Mas parece-me que emocional. Então veja, deve ser muito difícil, né, para um homem ser impotente, ainda mais tão jovem. Então, o que nós temos na persistência da memória? Percebam que olhando assim é uma imagem muito interessante, mas ela praticamente nos fala de contrastes entre duro e mole, coisas duras e coisas moles. Percebem a relação com o falo, não é? Então veja, lá no fundo nós temos à direita um rochedo, pedra dura, e logo em frente um lago, água mole. Aqui do lado esquerdo a gente tem esse galho seco, madeira, um pau, né? Desculpa aí o trocadilho, duro. E esse relógio mole. Do lado esquerdo também esse relógio derretido numa uma espécie de, parece um túmulo, né? Uma coisa feita de concreto. E no chão, que é duro, a gente tem essa imagem meio distorcida. O que é essa imagem? É um autorretrato do Salvador Dalí. Ele se pinta como queijo derretido. Então, ele mesmo está derretendo, ele mesmo está mole, né? Então, aqui eu coloquei uma foto do Dalí, de perfil, e o autorretrato se transformando em queijo derretido, para vocês perceberem aí a semelhança entre as imagens. Então, me parece que é uma forma meio de trabalhar essa questão da impotência que ele coloca nessa imagem da persistência da memória. Aqui nós temos o tarô. O tarô foi muito estudado e utilizado pelo Jung, que era discípulo do Freud, e no tarô existe uma carta chamada O Louco, é a primeira carta, ela inclusive ela fica fora, né, desse conjunto de cartas, e essa carta é chamada de O Louco. Então, os arcanos do tarô, que são todas essas cartas, eles estão, de acordo com o Jung, estão ligados ao psiquismo humano e eles vão representar o nosso desenvolvimento psíquico, né, os estágios da evolução da nossa mente, do nosso espírito, ao longo aí da nossa jornada pela vida. Aqui embaixo eu coloquei um site de uma pessoa que explica essa jornada de uma forma muito interessante para quem quiser aprofundar aí no assunto, tá certo? Então veja bem, o louco, ele é muito representado na história da arte. Nós temos muitos artistas que pintaram a imagem do louco. Picasso, Munch, vários, Degas. Então o louco, cada um representado aí de acordo com a visão do artista, desesperado, grotesco, ausente, né? Mas existe uma iconografia
de representação do louco, que é muito antiga. Vejam que esses dois quadros aí são de 1537. E mesmo anterior, na Idade Média, tínhamos a representação do louco. E como que essa iconografia ela é mostrada? O louco não usa os óculos, né? Então ele olha o ambiente não utilizando um objeto que iria auxiliá-lo a enxergar, que é o óculos, mas ele usa a própria mão, ele olha entre os dedos para enxergar a realidade. Então é absurdo, ele é louco. Quem que vai enxergar fazendo, né, olhando entre os dedos? Só um louco mesmo. Então essa é a iconografia oficial do louco. E esse tipo de representação vai aparecer em muitos quadros, assim, em alguns detalhes escondidos. Por exemplo, aqui é um detalhe do Jardim das Delícias, do Hieronymus Bosch. Eu tenho uma aula aqui no canal que eu faço a leitura só desse quadro, que é muito complexa. Mas aqui é um detalhe aonde o Bosch pinta o louco, escondidinho lá. A gente quase não percebe o louco. Aqui também, aqui é um quadro surrealista, é um autorretrato aí do Salvador Dalí, chama Lembranças da África, e ele tá com a mão em escorço, né, a mão sendo projetada para frente, ao contrário da perspectiva, e ele também olha entre os dedos, ele também usa a iconografia do louco, e ele se coloca como louco. Então isso, gente, é uma representação simbólica. Está sendo passada uma mensagem para quem sabe ler, para quem compreende esse significado. O que representa isso? O que é esse louco? Ele está sendo iniciado no quê? E percebam, gente, que essa iconografia é amplamente utilizada nas representações atuais. É muito comum a gente ver fotos de artistas fazendo a pose, adotando a iconografia do louco. Então, é muito antigo e chegou até nós. O que está por trás disso? A gente teria que pesquisar um pouquinho mais e não cabe entrar nos detalhes aqui, senão a gente foge do assunto também. Essa representação, ela é belíssima, não do ponto de vista estético, mas do ponto de vista da expressão. Aqui a gente tem uma pintura cubista chamada Cabeça de Mulher Chorando, foi pintada em 1937 pelo Pablo Picasso. O cubismo, ele não se importa em pintar naturalmente as coisas. O objetivo desse movimento é que a gente veja um objeto de vários lados ao mesmo tempo, isso bem a grosso modo. Então, quando eu olho uma cabeça cubista, eu enxergo ela de lado e de perfil ao mesmo tempo, por isso que fica meio monstruoso, fica estranho. Mas veja, o Picasso, ele foi um homem que ele viveu praticamente quase todo o século XX todo. Então ele presenciou a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, ele viveu a Revolução na Espanha, a Guerra Civil Espanhola. Então ele viu muita morte, muita dor, muitos horrores da guerra, né? Então aqui ele usa a Dora Maar como modelo, que foi uma das esposas dele, né? Uma das 9 esposas, né, que vencia o prazo de validade, ele ia trocando. 9 esposas, 9 mulheres ele teve. E a Dora Maar é a modelo aqui, então. E veja, no que ele se inspira para fazer esse retrato? Ele se inspira na dor de uma mãe que perdeu o filho. Imagina que dor é essa? Aterradora, enlouquecedora. A mulher grita, berra, você sente esse horror, você olha a imagem e sente o horror, né? Então, veja, do ponto de vista expressivo, a obra é perfeita, é belíssima, tá certo? Aqui também a gente tem uma imagem medieval, quase chegando no Renascimento, né? Também do Hieronymus Bosch,
chamado A Extração da Pedra da Loucura. Pois é, na Idade Média, as pessoas ignorantes, né? Elas acreditavam que quando alguém enlouquecia é porque tinha uma pedra na cabeça. Então, para curar a pessoa, era só abrir a cabeça e retirar a pedra. Simples assim, e a pessoa estaria curada. Então, o Bosch faz essa imagem de um homem operando um outro, e em volta tem umas letras góticas onde está escrito: Mestre, extraia-me a pedra, meu nome é Luberdaz. O Luberdaz é um personagem satírico da literatura holandesa, o Bosch é holandês, né? Que representa a estupidez. Então, olha, é um estúpido, como que deixa alguém com funil na cabeça, que é o símbolo da enganação, tirar a pedra. Agora sim, o Bosch, a gente sabe muito pouco sobre ele. Basicamente, o que sobrou dele foram os quadros que ele pintou. E as imagens do Bosch, elas são simbólicas, oníricas, estranhas, absurdas. Ninguém sabe da onde que ele se inspirou para criar aquele universo tão absurdo e tão simbólico, né? O que que significa isso? Por que essa mulher está com esse livro fechado na cabeça? No caso, é uma freira. Então, vão surgindo interpretações, pessoas que vão tentando decifrar essas imagens. Então, veja, no caso da freira, ela se debruça sobre uma mesa e ela tem esse livro fechado. Se o livro está fechado, é porque esse conhecimento deve estar oculto, não é aberto para todos. Agora percebam que foi visto por uma pessoa que analisou essa imagem. Veja, o pé dessa mesa, né, que sustenta aí a mesa, ele é igualzinho um vaso alquímico. Então, veja, muitos acreditam que o Hieronymus Bosch era um alquimista, estava envolvido com conhecimentos ocultos, e como não podia abrir esse conhecimento, ele foi escondendo códigos, né, nessas imagens que ele criou. É coincidência? Não é? Não dá para saber, mas que parece, parece. Aqui nós temos o Van Gogh, Vincent Van Gogh, também pintor holandês, que foi um ser humano que sofreu demais do ponto de vista emocional. Ninguém conseguiu diagnosticar qual era a doença mental do Van Gogh, mas ele tinha surtos de violência e alternando calma e violência, né? Dizem que ele era psicótico, enfim, tinha muitas análises desse comportamento, mas ele não teve um diagnóstico, olha, ele tem tal doença mental, né? Mas ele surtava de fato e toda vez que ele surtava, ele era internado, né, em sanatórios e ele sofreu demais realmente. E um dos surtos que ele teve, ele se mutilou, ele cortou a própria orelha. Também tem uma aula no canal que eu falo só do Van Gogh, conto melhor essa história. Tem também no Netflix um filme chamado Com Amor Vincent, que é muito interessante, que vai falando sobre ele. E veja, nesse autorretrato que ele faz, e ele foi um dos artistas que mais se autorretratou, e o que ele faz? Percebam que ele está muito abatido, pálido, né? Com um olhar meio perdido no nada, ele não encara a gente. Mas ele tem aí um curativo na orelha direita. Ele, ele cortou a orelha esquerda, tá, gente? Porque ele era destro. Mas como ele usou um espelho para fazer o autorretrato, então ficou invertido aí na imagem. Vejam, ele não esconde esse fato. Geralmente quem se corta, quem se mutila, se envergonha um pouco disso, esconde das pessoas, né? Ele não, ele fez vários, inclusive, autorretratos com essa bandagem, com esse curativo. Talvez como uma forma, né, de sublimar essa dor,
tentar se perdoar, não sei. Mas o Van Gogh teve uma vida, do ponto de vista emocional, de fato, muito, muito terrível. E esse aqui, gente, é o psiquiatra, é o Dr. Gachet. Foi o Dr. Gachet que trata o Van Gogh nos últimos dias da vida dele. Foi o último médico dele, tá? Só que ele teve uma relação bem conturbada com o Dr. Gachet. E uma das cartas que ele escreve para o Theo, que era o irmão dele, né? Ele tem muita correspondência, inclusive tem um livro, Cartas para Theo. Ele fala o seguinte: ele é mais doente que eu, acho, ou digamos, quase tão doente. Então ele achava que o Dr. Gachet era muito louco. E olha como que ele representa o Dr. Gachet. Também um olhar perdido, vazio, desanimado. A própria pose que ele tá é uma pose de desânimo. Não é uma pose de um médico, de alguém que detém um conhecimento, que pode te ajudar. Não, é alguém ali meio debilitado também. Mas ele coloca os livros em cima da mesa, indicando que esse homem tem conhecimento. E aí, no primeiro plano, ele coloca um vasinho com uma flor chamada dedaleira. A dedaleira, ela era uma planta medicinal usada para males do coração, tá? Então, ele coloca para indicar que é um remédio natural e o Dr. Gachet é um médico, né? E olha que outra coisa interessante em relação a esse quadro. Esse quadro foi comprado por um milionário japonês chamado Ryohei Saito. Ele pagou só 82 milhões e meio de dólares. Só que o Ryohei Saito, ele era um pouco excêntrico. O desejo dele era que o quadro fosse cremado junto com ele quando ele morresse. Enfim, depois que ele morre na década de 90, nunca mais ninguém viu o Dr. Gachet. A família e o pessoal da diretoria da empresa onde ele trabalhava dizem que não foi queimado. Só que nunca mais ninguém viu e nem sabe aonde foi parar o quadro do Dr. Gachet. Então fica aí uma incógnita, tá? Aqui nós temos o túmulo do Papa Júlio II, que foi um projeto executado pelo Michelangelo no Alto Renascimento italiano. A parte central desse túmulo é a estátua do Moisés. E o Michelangelo, ele relata o seguinte sobre esse trabalho. Ele fala que foi a tragédia de minha vida, porque o próprio Papa Júlio II que encomendou o projeto. Só que o Papa morreu antes dele concluir. E aí o pessoal que ficou responsável por isso foi diminuindo o projeto, foi modificando. Isso atormentou demais o Michelangelo. Enfim, a escultura do Moisés, gente, ela é enorme, tá? Ela tem aí 2,35 metros de altura. Está situada lá na Basílica de São Pedro em Vincoli, ou São Pedro Acorrentado, que é uma igreja em Roma. E é uma escultura que causa muito impacto nas pessoas. Muitos historiadores da arte fizeram análise, leituras dessa obra. São muitas interpretações diferentes, tá? E o Sigmund Freud também escreveu um artigo específico sobre o Moisés. Olha do lado direito aqui, que eu fiz um close aí nesse rosto. Olha a beleza, a força, a autoridade que tem essa escultura, né? Você não... E, gente, a arte você tem que estar ao vivo e a cores. Às vezes, assim, por uma imagem, você não sente o poder que a imagem tem, tá? Mas o Moisés, de fato, é muito impactante. Aqui nós temos a imagem, né, total. Então, o Freud, ele publicou em 1914 em uma revista chamada Imago,
um artigo exclusivo sobre Moisés. E como eu disse, existiam várias interpretações diferentes. Então, alguns historiadores diziam que o Moisés evocava muitas emoções de sentimentos nobres, como dignidade, fé, energia. Outros já diziam que não, que ele tinha ira, que ele sentia dor, que ele tinha desprezo pelas pessoas que ele estaria enxergando. Então, muitas controvérsias em relação à análise dessa imagem, tá? Dessa escultura. Aqui nós temos, né, um detalhe da mão ali que meio que segura, manipula a barba e ao mesmo tempo segura as tábuas da lei. Porque o Moisés, ele subiu ao Monte Sinai, teve um contato direto com Deus, direto com o divino, recebeu as tábuas dos 10 mandamentos e foi correndo anunciar ao povo os 10 mandamentos. Só quando ele chega, o povo está adorando o bezerro de ouro e ele fica muito bravo, ele fica muito indignado. Então aqui dá a impressão, alguns sentem que ele vai levantar e jogar as tábuas no chão, que as tábuas estão escorregando. Então são muitas interpretações. Aqui um trechinho do que o Freud fala, mas ele faz uma análise muito detalhada no artigo que ele escreveu. Aqui basicamente ele conclui assim: ele queria, num acesso de ira, erguer-se, vingar-se, esquecendo as tábuas, mas superou a tentação e agora permanecerá sentado, com raiva contida, com dor e desprezo mesclados. Tampouco lançará fora as tábuas que não se quebrariam no chão de pedra, pois justamente por causa delas dominou sua ira, para salvá-las, controlou sua paixão. Quando se entregou à apaixonada indignação, inevitavelmente descuidou das tábuas, retirou a mão que as segurava. Elas se puseram a deslizar, correram perigo de se partir. Isso fez voltar a si, lembrou-se de sua missão e por ela renunciou à satisfação de seu afeto. Sua mão voltou e salvou as tábuas que deslizavam antes que chegassem a cair. Nessa postura ele permaneceu e assim o retratou Michelangelo como guardião do túmulo. Aqui são desenhos que o Freud encomendou dessa reação, né? Então tá ali o Moisés sentado, no meio é o momento que ele se vira e as tábuas quase escorregam, que é o momento que ele tem um impacto, que ele vê as pessoas em adoração a um ídolo. E aí a última imagem é ele restabelecendo, segurando essas tábuas para não caírem. Então, imagina a força, a energia que essa imagem tem, que causou toda essa leitura, essa interpretação do Sigmund Freud. Outra coisa que chama muito atenção, gente, é o fato dele ter chifres. O Max Swerlandt, que era um historiador crítico de arte, ele interpreta dizendo que o Michelangelo retratou Moisés com cabeça do deus Pan. O deus Pan é um deus mitológico, que era o deus dos bosques, né? Então ele enxerga o Pan. Só que a explicação é a seguinte: Moisés foi representado com cornos, com chifres, por uma interpretação errônea de São Jerônimo, que por volta do século 400 depois de Cristo traduziu o texto do hebraico para o latim como cornuta essete face sua. Seu rosto tinha chifres, onde o fragmento descreve o profeta como possuidor de um carã ou panave. Sua pele do rosto brilhava como raios de luz. Temendo as perseguições por parte da igreja, diversos pintores e escultores foram fiéis ao evangelho e reproduziram a imagem supostamente de acordo com o texto.
Então, o santo aí que traduziu errado, errou no latim, uma língua complexa, né? E aí, em vez de raios de luz, colocou chifres de luz. E as pessoas obedeciam às esculturas na época do Renascimento italiano. Então, não sabemos se ele fez um pan, se ele obedeceu o que estava escrito. É estranho, né? Porque realmente ele tem chifres. Bom, o Moisés, gente, ele é perfeito anatomicamente. Tenho também uma aula no canal que eu falo sobre um código secreto de anatomia que o Michelangelo criou na Capela Sistina. É fantástico o conhecimento e a criatividade, a inteligência que esse homem tem em relação à anatomia, tá? E aqui, olha, só um detalhe, aqui nós vemos um músculo que é o extensor do dedo mindinho. Estão vendo ali na imagem menor que ele meio levanta o mindinho? Então, quando eu levanto o mindinho, eu mexo esse músculo, o extensor que faz o movimento, né? Ele contrai e ele faz essa contração. Então, é perfeito anatomicamente, tá, gente? Realmente o Michelangelo era um gênio. Bom, dizem que quando ele terminou de esculpir o Moisés, ele bateu no joelho da escultura e falou: "Fala, por que você não fala?" Então imagina, né, gente, o poder de criação desse artista que era chamado de o Divino. Enfim, temos muitos outros artistas e obras de arte para falar da questão da emoção, da dor humana, da mente humana, mas vai ficar para uma próxima ocasião. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, que lá vai a professora.